UOL Flamengo. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Salve, salve a todos que acompanham o podcast do Flamengo aqui no UOL Esporte. Eu sou o Vanderlei Lima, lembrando todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Comigo, o setorista do Flamengo, o repórter, jornalista Léo Burlá. Burlá, tudo bem? Como é que você tá, Vanderlei? Tudo bem? Tudo em ordem por aqui. Expectativa aí para um bom Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio. Vamos falar bastante sobre esse jogo. Sim, só lembrando que o Flamengo, vou dizer que tropeçou, né? Perdeu 2 pontos no último jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará, jogando fora de casa, mas também lembro que o Flamengo tem 2 jogos a menos em relação às equipes no Campeonato Nacional. Libertadores para o Flamengo, só 22 de setembro, o adversário é o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Fluminense. Na Copa do Brasil, o Léo Burlá já disse, né? É o grande jogo, é o jogo mais esperado, né, dessas quartas de final da Copa do Brasil, Burlá? Eu acredito que sim, Vanderlei. Tanto pela qualidade dos times em campo, embora o Grêmio não viva um grande momento, mas poucos times no Brasil têm uma tradição tão grande em Copas, né, como o Grêmio. A gente nunca, em tempo algum, pode desprezar a capacidade do Grêmio de se reinventar num jogo mata-mata. E obviamente, tem o tempero do Renato, né? Que é uma história à parte nesse capítulo de Flamengo e Grêmio, né? Estava até pouco tempo no Grêmio, é uma cria gremista, nunca escondeu, embora também nunca tenha escondido que sonhava em treinar o Flamengo. Então chegou esse dia, né? Que ele vai estar treinando o Flamengo e vai enfrentar o Grêmio. Renato Gaúcho até então gremista de coração, mas é Flamengo de paixão, ou não, Burlá? Nunca negou, né? Nunca negou. O Renato tem essa grande vantagem, né? Ele é um cara transparente, ele nunca negou, e isso nunca melindrou o gremista, eu acho, pelo menos, né? O gremista sempre soube separar bem essa... Você colocou bem, o Grêmio é o amor e o Flamengo é uma paixão. E contra o Ceará, o Arrascaeta foi poupado, não é verdade? Foi. Aí o lateral chileno Isla machucado e o Ilharão e o Bruno Henrique suspensos. Esses jogadores, lógico, retornam contra o Grêmio, tem alguma baixa, o Rodrigo Caio vem se recuperando, mas ainda não joga contra o Grêmio, não é isso? Isso, tá fora. Ontem a gente até trouxe a informação no UOL. Ele tá fora, ele segue um trabalho de reequilíbrio muscular, tem convivido muito com lesões, assim, é uma grande pena, assim. Não vou até sair um pouquinho do lado futebolístico, vamos chamar assim, porque assim, os poucos contatos que eu tive com ele, sempre em entrevista, obviamente, ele me pareceu ser um cara muito sério, assim, muito bacana, e todas as informações que vêm do Flamengo são sempre nesse sentido, assim, de um cara muito legal, um cara que se esforça pra caramba para voltar e muitas vezes até se prejudica nesse processo. Acelera, às vezes, uma volta quando não é para voltar, e aí, obviamente, o corpo reclama e volta para o departamento médico. Então, agora o Flamengo e ele estão tentando uma cartada mais decisiva, vamos chamar assim, para tentar recolocá-lo em uma condição em que ele não fique nessa de joga 2, fica fora 3, joga mais 4, fica fora 1, e aí o Flamengo está trabalhando para recolocar ele em campo em setembro. Fora isso, eu imagino um time titular, com Arrascaeta e Isla de volta. Os dois não estão lesionados, na verdade, os dois estão... o chamado cansaço muscular, foi a desculpa, vamos chamar assim, a justificativa que o Flamengo adotou para não mandá-los para o jogo contra o Ceará. Mas fora isso, time com força máxima, Bruno Henrique de volta, Gabigol apto, chance gigantesca do Andreas Pereira ser relacionado pela primeira vez.
Confesso que estou bastante curioso para ver ele jogando, estou bastante curioso mesmo, mas é um Flamengo fortíssimo para amanhã, não tem nenhuma dúvida. Sem contar que o Pedro também é uma boa opção para o Renato Gaúcho, né? Sempre. Só um adendo antes que eu esqueça. O Léo Pereira, ele ainda vai ser reavaliado hoje, muito provavelmente quando esse podcast for ao ar, a informação já vai ter sido publicada, se ele está apto para o jogo ou não. Ele teve um trauma no pé contra o Ceará, foi avaliado ontem, nada muito conclusivo, então o Flamengo deixou para hoje ainda um teste final para ver se ele embarca ou não para Porto Alegre. Só lembrando que o Caio ele passa a ser um cara ainda mais importante, né? Tá. Mas o Rodrigo Caio, setembro, começo de setembro, relembra um pouco a lesão do Rodrigo Caio. Não, o Rodrigo Caio, na verdade, não é uma lesão. Ele teve uma série de lesões e o Flamengo está tentando fazer um trabalho de reequilíbrio completo. É um raio-x completo no jogador. E se a gente considerar que setembro o Flamengo decide a vida dele na Copa do Brasil e também na Libertadores, eu acho que dá para a gente imaginar o Rodrigo Caio preparado para essa fatia do mês. O jogo contra o Grêmio, se eu não estiver enganado, é no dia 15. Então a gente tem aí mais 20 dias até esse segundo jogo, 20 e pouquinhos dias. Acho que dá para imaginar ele voltando um pouco antes, até para readquirir um pouco de forma, de ritmo. E a ideia é que o jogador esteja inteirão para os 3 jogos eliminatórios de setembro, né? Um pela Copa do Brasil e 2 pela Libertadores. O jogo de volta, ou da volta contra o Grêmio no Rio de Janeiro, é dia 1º de setembro. Não, eu acho que esse jogo foi remarcado por causa de seleção brasileira. Tá, tem as eliminatórias da seleção brasileira. Exatamente, foi tudo jogado para frente para não ter aquele prejuízo tão grande. Isso, verdade. O Brasil que tem as eliminatórias, os 2 próximos jogos, e tem o Chile, que é a primeira partida fora de casa, e depois o Peru aqui no Brasil. Agora, sobre Grêmio e Flamengo, você entende que nessa fase, quartas de final, eu coloco o Flamengo como favorito para todos, né? Todas as competições, no caso Libertadores, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Esse favoritismo, o Renato Gaúcho, por conhecer o outro lado e muito bem, que foi campeão da Libertadores como jogador, como treinador, ele vai saber trabalhar a mentalidade, a mente, os cérebros dos jogadores do Flamengo? Eu acho que todo mundo concorda que o momento do Flamengo é melhor, que o time do Flamengo é melhor. Mas eu acho que esses jogos de 180 minutos, ainda mais com 2 clubes tão grandes e tão acostumados a ganhar a competição, acho que isso se dilui um pouquinho, sabe? Acho que, claro, não seria leviano de não dizer que o Flamengo é melhor que o Grêmio hoje. Mas, cara, o Grêmio abrindo a série em casa, o Flamengo vai estar numa noite infeliz, o Grêmio numa noite mais feliz. E aí depois para você tirar uma desvantagem em casa não é simples. Então acho que é meio clichê, mas são 180 minutos, sabe? Vai levar a vaga quem fizer 180 minutos melhores, mais completos. Mas acho que esse time do Flamengo já é muito calejado, sabe? Esse tipo de jogo não assusta. Não que não haja respeito pelo Grêmio, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o time já está muito habituado a jogar esses confrontos de mata-mata, sabe? E vai respeitar o Grêmio sem dúvida nenhuma, porque tem jogadores excepcionais do outro lado, tem um clube habituadíssimo. E já que a gente falou do Rafinha, me traí aqui, do Renato, tem o Rafinha também, que é um outro reencontro esse que o futebol proporciona, que é um cara que se identificou muito no Flamengo, a torcida adora o Rafinha. A torcida fez muita força na época que houve a notícia de que o Rafinha poderia voltar, em rede social, etc. Muita gente não gostou do Flamengo não ter trazido o Rafinha, mas aí foram questões financeiras, de desacordo entre o que o departamento de futebol entendia e do que o departamento financeiro entendia, e acabou não acontecendo. Mas é mais um capítulo legal aí desse duelo, né? Mas eu coloco o Flamengo como o favorito para vencer em Porto Alegre e depois o jogo da volta no Rio de Janeiro ou no Mané Garrincha ou em outro lugar. Você também coloca? Eu acho que eventualmente o Flamengo vencendo amanhã fora
aí realmente eu acho bem complicado do Flamengo não carimbar a vaga. Aí, honestamente, eu acho que o Flamengo fica muito, muito confortável. E é interessante lembrar que nos 2 confrontos de mata-mata que o Flamengo fez com o Renato, o Flamengo abriu as 2 fora e ganhou as 2 fora, né? Contra o Defensa, que foi o primeiro jogo do Renato, um jogo até ruim do Flamengo, mas aí tem muitos atenuantes. Primeiro jogo do cara, tinha dado um treino, muito papo ali só de acerto na conversa. E aí contra o Olímpia, já com o Flamengo já mais com o jeito do Renato, foi lá e fez 4-1 no Paraguai, voltou para o Brasil praticamente para jogar um amistoso. Vamos ver como é que vamos ver como é que o Renato se aproveita desse conhecimento, né? Que é valioso. Ele estava até ontem lá, conhece todo mundo, sabe os pontos fortes, sabe aonde o Grêmio é mais frágil. Eu acho que é um ganho que o Flamengo tem, realmente. E também será um duelo interessante de uma geração um pouco atrás, que é do Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Sim. E o Renato Gaúcho, que também tem a sua experiência, está na intermediário, não é aquela safra nova, mas é o intermediário. Será um duelo à parte, né? Felipão e Renato Gaúcho. E muito provavelmente os 2 técnicos mais importantes da história do clube, né? Imagino eu. Acho que deve ter gente que votaria no Renato, vai ter gente que votaria no Felipão, mas são 2 caras que a torcida do Grêmio ama, né? E com razão, com certeza. E vai ser um duelo. Agora, o Felipão, né, é muito criticado e muitas vezes muito justamente criticado, mas o Felipão gosta desses jogos também. Ele é enjoado, ele é encardido nessa coisa de jogo eliminatório, ele sabe jogar. Acho que o Renato também já é suficientemente rodado e experiente, tanto que o Renato já está aí brigando para ser o técnico com mais vitórias na história da Libertadores, que não é pouca coisa, sabe? Então, eu acho que é um jogo bem, bem legal. Eu tô com fé que vai ser um confronto bem interessante, assim, 2 camisas muito pesadas e quem passar, seja Flamengo ou Grêmio, e repetindo, acho que o Flamengo entra com alguma vantagem, eu acho que vai para a semifinal com um fôlego imenso. E aí que se cuide o vencedor de Santos ou Atlético Paranaense, seja Flamengo ou seja Grêmio. Só lembrando que as outras partidas, né, os outros adversários, Atlético Mineiro e Fluminense, que jogaram segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, no Rio, empataram 1-1. Fortaleza e São Paulo, Santos e Atlético Paranaense, como você bem frisou, que é o adversário, aí sai o adversário de Flamengo ou Grêmio, mas o Flamengo, com certeza, pelo menos eu coloco com certeza, dentro do que a gente entende de futebol, né, Léo Burlá? É o grande favorito aí dessas 8 equipes para conquistar a Copa do Brasil. Vamos fazer o seguinte, Léo Burlá? Daqui a pouco a gente volta com mais informações do Flamengo nesse podcast do All Sport, tá certo? Pode ser assim, ô Burlá? Com toda certeza, você é o chefe. Vamos embora. Que isso. Então agora um break, daqui a pouco mais do Flamengo com o repórter Léo Burlá. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. Voltamos com mais informações do Flamengo, que tem 2 partidas. Hoje estamos gravando o podcast do Flamengo, terça-feira, dia 24 de agosto.
dia 25, quarta-feira, mais conhecida como quarta-feira, tem esse confronto Flamengo e Grêmio em Porto Alegre, e depois o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, joga fora de casa. O Léo Burlá vai confirmar contra o Santos. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast, no caso aqui, a equipe do Flamengo. É isso, né, Burlá? O Flamengo tem esse jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil fora de casa, e depois tem o Santos na Vila Belmiro, na sequência do Campeonato Brasileiro? Isso, às 19 horas no sábado. E o Flamengo acabou que precisou fazer um ajuste aí de logística para não ficar tanto bate e volta, avião, vai para cima, vai para baixo. O Flamengo de Porto Alegre vai para São Paulo, treina na quinta e na sexta no CT do Corinthians e vai para Santos para o jogo, só voltando para o Rio depois. Comissão técnica e departamento médico de fisiologia, a turma da logística achou melhor, ao invés de fazer um bate-volta Porto Alegre-Rio, Rio-São Paulo, já sair de Porto Alegre e ir para São Paulo para menos desgaste, e também acaba que é um tempo que o técnico ganha com os jogadores, né? Um tempo a mais ali de convívio ali, mesmo que na concentração, mas é no almoço, é no lanche, é um vídeo, uma palestra, uma correção. Eu acho que foi nesse sentido que o Flamengo fez esse ajuste, assim, ganhar um tempinho extra, além de você poupar os jogadores de mais um avião, mais uma viagem, mais um desgaste, mais um deslocamento, você também ganha ali um espaço de trabalho para o técnico, né? Não tenha dúvida. O Flamengo ele tem 2 jogos a menos do Campeonato Brasileiro, 28 pontos. Se a gente coloca 2 vitórias, 6, chegaria a 34. Né? Ficaria, no caso, aí, atualizando desde que a gente coloque aí esses pontos para o Flamengo, né? Aqui é só um exemplo, seria o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. E tem Libertadores em setembro, Copa do Brasil agora em agosto e depois em setembro. E, lógico, o Campeonato Nacional. E o Flamengo tem, né, Burlá, esse grupo forte. É o momento agora de, pelo menos, o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo tem folga, do Renato Gaúcho, ele acabar mesclando jogadores, poupando jogadores, como aconteceu com a Arrascaeta, por exemplo, o Isla, na última partida pelo Brasileiro contra o Ceará. É esse o momento? Eu não sei. Eu acho que o Flamengo não tem muita folga de gordura para queimar no Brasileiro, não, sabe? Que você fez a conta otimista. Mas se você fizer a conta pessimista, a situação fica meio complicada. Não digo que acabou o campeonato. Até ano passado mesmo é uma prova de que a gente nunca pode dizer que o campeonato acabou, faltando 20, 25 rodadas, sabe? O Flamengo foi lá e buscou uma distância enorme, grande, acabou campeão na última rodada. Mas acho que o Flamengo agora, esse mês de setembro é um mês muito importante para a gente saber como vai ser o dezembro do Flamengo, vamos chamar assim. Porque se o Flamengo termina o mês ali colado no Atlético, eventualmente na final da Libertadores, na semifinal da Copa do Brasil, é um cenário. Agora, se o Flamengo eventualmente termina setembro a 6, 7, 8 pontos do Atlético e vivo nas Copas, aí não sei se o Renato ou o Flamengo vão decidir deliberadamente por largar o Campeonato Brasileiro, largar entre aspas, óbvio, e se concentrar nas Copas. Eu acho que lá dentro não existe esse sinal verde, vamos dizer assim, para o Renato falar assim, não, deixa o brasileiro de molho aí e vai com tudo para a Libertadores e para a Copa do Brasil. Eu acho que o tamanho do investimento do Flamengo não permite que o Renato faça isso. Óbvio, numa maratona muito grande, eventualmente você tem 1 ou 2 jogadores que apresentam um desgaste maior, um risco muito grande de lesão, você vai tirar, o elenco é para isso mesmo. Agora, tirar 6, 7, 8, aí eu acho impossível, eu diria. Acho que o Flamengo vai sempre muito forte em todas as frentes. Óbvio, se o Flamengo chega na final da Libertadores e está isso aqui é uma hipótese, pelo amor de Deus,
a 12 pontos o líder do Brasileiro, aí eu acho que é natural que se preserve um pouco um aqui, um outro ali, de olho na final da Libertadores e numa final de Copa do Brasil. Mas no cenário de agora, eu acho completamente impossível. Eu disse isso porque se a gente pega assim, o Campeonato Brasileiro, vê os primeiros colocados e o Flamengo com 2 jogos a menos, você vê que tem essa oscilação. O Fortaleza poderia ser o segundo. Sim. Lógico que o C não entra no futebol, né? O C não entra no futebol, mas poderia ser o segundo. O Palmeiras poderia ser o primeiro, já não é. Já 2 rodadas, perdeu para o Galo e aí há 3 partidas não vence. E tem, lógico, todo um retorno, mais 19 rodadas do Campeonato Nacional. E o Flamengo tem essas 2 competições aí, Copa do Brasil e Libertadores. Então, é força máxima contra, no caso, o Grêmio, contra o Santos, e assim vai. Você acredita que o Flamengo ele vai suportar, vamos dizer assim, todos esses jogos, essas competições importantes, sempre com força máxima? E agora você pode somar aí a chegada de 2 reforços importantes, né? O Kennedy e o Andreas, que, na minha opinião, são caras que melhoram o nível. Não são jogadores só que chegam para fazer um número ali, são caras que chegam para melhorar o nível. E é possível que pinte mais um nome aí até o fim da janela. Então eu acho que a ordem é não tirar o pé. E Vanderlei, você estava falando do brasileiro, assim, a gente, torcedor, opinião pública, a gente tem a mania de toda rodada dar o brasileiro como acabado. Agora o Atlético disparou. Agora o Palmeiras chegou lá e ninguém mais pega. Agora o Flamengo não vai mais perder esse campeonato. E a última rodada é a prova máxima de que é uma grande furada a gente querer fazer antecipar os fatos desse jeito, sabe? O Atlético empatou contra um time mais fraco, embora enorme, Fluminense. Palmeiras perdeu em casa para o Cuiabá, ninguém apostaria nisso. O Flamengo foi lá e empatou contra o Ceará, eu vi muita crítica. Eu acho que o Flamengo fez um jogo ruim, sim, mas fica parecendo que jogou contra ninguém também. O Ceará é um time ajeitado pra caramba, sabe? É um time bom, é um time arrumado, melhor do que muitos no brasileiro. Então, assim, tem muito jogo, sabe? Vai levar melhor quem tiver mais elenco, o técnico que souber fazer melhor essa gestão de tira um aqui, poupa um ali, e quem conseguir chegar mais inteiro fisicamente também, né? Porque Flamengo e Atlético são os únicos que estão nas 3 frentes, né? Isso pesa, é claro que isso pesa. Vamos ver como é que esses super elencos respondem e como o trabalho dos técnicos sobressai nesse momento também. Você falou das contratações, né? E também tem o Pedro, que é uma boa opção para o ataque do Flamengo, se o Renato Gaúcho assim entender. Vão ter que comer muito arroz e feijão, esses contratados, mas o Pedro, para chegar à titularidade do Flamengo? Eu acho que são caras que vão jogar com muita frequência, sabe? Sinceramente, eu acho que são caras que, se não forem ali os 11, que vão estar sempre começando, mas são caras que a torcida do Flamengo pode se acostumar, que vai ver muito em campo, sabe? O Andreas é um cara que vai ganhar muitos minutos, porque ele pode jogar ali na do Diego, ali como segundo homem, e o Diego, eu acho que ele faz um trabalho ótimo, mas não é mais nenhum menino de 18 anos, é claro que vai sentir o peso, e aí você tem um cara louco para mostrar serviço, bom de bola, e assim como o Kennedy também. O Kennedy é uma força bruta, no bom sentido, né? Um cara que bota ali na frente, é forte pra caramba. Você já tem um Bruno Henrique, olha que luxo, sabe? Então, eu acho que são caras que vão jogar muito, e chegam, não posso afirmar que são titulares, evidentemente, mas que chegam para incomodar muito, chegam para somar minutos, isso é garantido. E eu observo também que dentro dessa equipe titular do Flamengo, o Vitinho, o crescimento do Vitinho com a chegada do Renato Gaúcho, né? Um cara que parece que já tinha confiança, mas parece que redobrou essa confiança como jogador, não tem medo de chutar, de arriscar, ou eu estou errado, Burlá?
Não, ele já vinha quando o Flamengo perdeu muitos jogadores por conta de convocação, foi ali um período bem crítico do Rogério Ceni, inclusive, que culminou com a saída dele. O Vitinho já vinha ganhando muitos minutos, já vinha crescendo. E o Renato soube colocar ainda mais molho aí nessa questão toda, e realmente o Vitinho é um cara importante. É um cara que tem uma conclusão, uma batida de meia distância muito precisa, ele é muito bom nisso, e é mais um cara que vai jogar muito nesse ano, que ainda promete ter jogos intermináveis, ainda tem muito jogo pela frente. Agora, nesse duelo, Felipão e Renato Gaúcho, Copa do Brasil, quartas de final, primeira partida em Porto Alegre. Quem, na sua opinião, Burlá, leva vantagem? Vantagem, eu digo assim, de conhecimento. Está 2-1 para o Renato Gaúcho, porque ele conhece o Grêmio e conhece o Flamengo. O Felipão conhece o Grêmio, mas não conhece o Flamengo. Eu digo não conhece assim, não trabalhou no Flamengo. Há uma vantagem aí? Eu acho que, assim, algum ganho o Renato tem. Isso é evidente, né? Porque estava até poucos meses atrás, num convívio diário com os jogadores. Por mais que o Felipão, com certeza, o Grêmio já municiou o técnico de vídeos, análises táticas, tudo que tem direito, né, no mundo moderno do futebol, mas nada substitui o dia a dia, o olho no olho, né? E o Renato estava até há pouco tempo com os caras lá no Grêmio, ele sabe muito bem o que explorar, qual é o caminho melhor. Isso, de certa forma, alguma vantagem teórica, eu acho que sim, tem sim. Legal, Léo Burlá. Então vamos ver daqui a uma semana, na próxima terça-feira, repercutindo um pouco desse Grêmio e Flamengo, primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, e também a sequência do Campeonato Brasileiro entre Santos e Flamengo no próximo final de semana, tá certo? Tá certo, meu amigo. Então valeu, grande abraço aí para você, viu? Grande abraço a todos, até mais. Legal, termina mais um podcast do Flamengo, comigo, o repórter setorista Domingo Léo Burlá. Agora a gente vai daqui a pouco trazer mais informações. Você que quer acompanhar o Flamengo aqui nas nossas plataformas de podcast do UOL Sport. Edição de áudio Amer Menegassi, coordenação Bruno Douro e da Juliana Carpanês. Continue com a gente acompanhando as informações do Flamengo. Terça-feira tem mais podcast, então até lá.